Olá pessoal, nós vamos falar nesse vídeo da miopia das hipóteses. Isso remonta ao pensamento científico probabilístico. Esse vídeo é um spin do vídeo de 15 dias atrás, onde nós conversamos sobre a baixa probabilidade de que o coronavírus tenha ou sido fabricado ou tenha sido escapado de um dado laboratório chinês. Aquele vídeo gerou uma série de comentários interessantes de colegas e que me permitiram responder aprofundando essa reflexão. E esses aprofundamentos da minha reflexão que eu vou tentar trazer para esse vídeo da sexta-feira de hoje. E esse vídeo mostra como a nossa análise de hipótese é míope, por isso que eu chamei ele de miopia das hipóteses, por dois motivos. E aqui tem dois conceitos importantes, conceitos probabilísticos que aprimoram o pensamento científico. O primeiro conceito é que quando a gente está testando uma hipótese cientificamente, existem dois tipos de situações. Uma situação que é a situação de quando uma hipótese é testada isoladamente versus a situação onde existem hipóteses concorrentes. E o segundo ponto é o ponto quando a gente está testando uma probabilidade prospectiva ou retrospectiva. Eu vou explicar essas situações com exemplos, inclusive. A primeira situação é a questão da hipótese isolada ou de hipóteses concorrentes. Observe, se eu estou testando se uma droga é eficaz, eu só tenho uma hipótese sendo testada e não há algo concorrendo com essa droga. Eu simplesmente vou testar e dizer se ela é ou não eficaz, ou calcular a probabilidade dela ser eficaz. Essas são situações comuns em ciência médica. Mas quando nós estamos falando da procura de um mecanismo ou da procura de explicação para um fenômeno, entra a uma situação diferente que nem sempre a gente está acostumado a pensar, que é a situação em que existem hipóteses concorrentes. E a probabilidade de uma hipótese influencia na probabilidade da hipótese que você está mais interessado. É diferente da primeira situação, que é o cálculo de uma probabilidade de uma única coisa, isolada, versus a situação de hipótese concorrente, onde é uma situação interconectada e as hipóteses passam, portanto, a probabilidade de uma subtrair a probabilidade de outra. Ok? Então, na situação de eu testar a eficácia de uma droga, eu não estou avaliando o mecanismo, explicação, é uma hipótese só. Mas na situação onde você tem um fenômeno e que esse fenômeno quer ser explicado, existem muitas explicações concorrendo. Então imagine que uma pessoa morre e eu não sei por que ela morreu. Tem a explicação de uma morte natural, a explicação de um suicídio, a explicação de um assassinato. E se ela foi assassinada, tem vários tipos de pessoas que podem ter assassinado aquele indivíduo. Ou seja, a probabilidade de uma pessoa assassinar, se for alta, diminui a probabilidade da pessoa B ser o assassino. Como a gente brincava naquele jogo de detetive, quando a gente tentava descobrir o assassino de uma pessoa. Ok? Então, a situação que a gente está tentando discutir, que é a situação do escape de um vírus de um laboratório, ou da fabricação de um vírus no laboratório, não importa se foi escape ou fabricação, é uma situação que essa é uma das muitas explicações. E vamos falar do escape. Ok, pode ter escapado daquele laboratório versus a probabilidade conjunta de ter escapado de qualquer outro laboratório do mundo, incluindo os laboratórios os laboratórios artificiais e os laboratórios naturais. Fica muito claro, portanto, que em tendo uma pandemia, a atual, a probabilidade de um laboratório ser o responsável é menor, é muito menor, é ínfima quando comparada à probabilidade de qualquer outra explicação. Ok? Então, essa é a situação que quando a gente está tentando explicar mecanismo, as hipóteses são concorrentes e a análise tem que ser feita de uma maneira concorrente. É a probabilidade do resto todo que mostra que essa probabilidade é muito baixa e não como essa história é contada e se ela faz sentido ou não. A segunda situação é a situação da diferença entre algo prospectivo e retrospectivo, porque o prospectivo pode existir em qualquer momento do mundo,
com qualquer laboratório do mundo. Por exemplo, alguém pode dizer, é provável que no futuro haja o escape de algum vírus fatal, de algum vírus muito indesejado, de algum laboratório do mundo. Observe que essa probabilidade aí é mais alta, porque eu estou falando em qualquer momento do futuro. Todo dia os vírus estão tentando escapar de vários laboratórios. Então, é possível que haja alguma pandemia devido a escape de vírus de algum laboratório de experimentos virológicos? Eu diria até que é provável em algum momento do mundo e a gente deve se prevenir. Isso, gente, é diferente de uma análise retrospectiva de uma pandemia que já ocorreu, portanto eu estou falando de uma única pandemia e não de todas as pandemias que podem concorrer para aparecer ao longo da história, eu estou falando dessa e pior, eu estou falando de um único laboratório. Então a gente percebe que quando a análise é retrospectiva, ela se torna muito específica. Eu estou falando de uma única pandemia e não da chance de alguma pandemia surgir em laboratório. Ok? E também eu estou falando de qualquer laboratório experimental e não esse específico. Então a análise retrospectiva ela é específica porque os eventos já ocorreram e a hipótese de que é esse laboratório já foi estabelecida. Então ela tem uma probabilidade muito pequena. A gente não pode confundir isso com a história de que, cuidado, em algum momento algum vírus pode escapar de algum laboratório. Essa história de miopia das hipóteses é contada no artigo da Nature que eu citei no Twitter das hipóteses concorrentes do caso de uma mãe que teve 2 filhos que morreram de morte súbita enquanto bebês. Aquela síndrome da morte súbita do bebê. E não foram 2 bebês que morreram no mesmo dia, não. Morreu um e depois, anos depois, morreu outro. E essa pessoa ela foi condenada porque calcularam a probabilidade de 2 filhos terem o mesmo mecanismo natural de morte em sequência. E essa probabilidade realmente é pequena. Então disseram, puxa, é muito pouco provável a morte natural. Então ela vai ser condenada como uma assassina. Mas se esqueceram de calcular o quanto era provável que uma mesma mãe matasse 2 filhos em momentos diferentes, tivesse 2 surtos em momentos diferentes. E anos depois dessa mulher ter sido condenada, um estatístico fez esse cálculo e mostrou que a probabilidade de uma mãe matar os filhos em momentos diferentes é menor do que a probabilidade desse tipo de morte natural de uma maneira repetida por 2 vezes em filhos diferentes. Então, o que é que esse estatístico fez? Ele comparou as probabilidades concorrentes. Enquanto o júri que condenou essa mulher não pensou em probabilidades concorrentes. Isso se chama miopia das hipóteses. Portanto, nós devemos tentar nos desenviesar. Um grande amigo meu, muito inteligente, eu gosto de correr com ele, é um oncologista. Não consultei ele se eu poderia dizer o nome ou não. Disse, Luiz, você está enviesado. Você está enviesado em afirmar que não é isso. Eu disse, não, eu não estou enviesado. Eu estou tentando me desenviesar. Nós temos essa predisposição a nos atrair por histórias bem contadas. Quando a gente vai para o pensamento probabilístico, a gente desenviesa a nossa impressão. Então, o pensamento probabilístico ele é desenviesado. A gente tem que fazer sempre um exercício de desfazer os nossos próprios vieses cognitivos. E aqui está a questão. Nas situações de explanação, de explicação, de mecanismo de um evento, o cálculo probabilístico é concorrente. E aí fica fácil entender que a probabilidade de qualquer outra coisa, de bilhões de possibilidades, é maior do que a coisa que você está pensando. Segundo, a probabilidade prospectiva de alguma coisa vir acontecer no futuro pode ser alta. Isso não é a mesma coisa de que o fenômeno que já aconteceu tenha uma alta probabilidade dessa explicação. E assim a gente tenta calibrar o nosso pensamento científico de uma maneira mais probabilística. É essencial na ciência uma sofisticação
do pensamento científico e essa sofisticação tem que estar presente em nossa mente quando nós estamos avaliando evidências da literatura e também quando nós estamos interpretando quadros clínicos. Observem que nesse aspecto os médicos sabem pensar com hipóteses concorrentes quando a gente faz diagnóstico diferencial. Esse é um grande exemplo de hipótese concorrente. E, na verdade, para tentar descobrir de onde esse vírus veio, isso nada mais é do que um diagnóstico diferencial. A gente compara as diferenças das probabilidades. Até a próxima sexta.